Oi, meu nome é Luna e se você me conhece, você sabe que eu sumi por um tempo, mas agora eu tô de volta e eu prometo tentar deixar esse canal com uma certa frequência a partir de agora. Se você gostar desse tipo de conteúdo, eu sugiro que você faça parte do meu Apoia-se, que é a melhor maneira de garantir que eu consiga continuar fazendo vídeos pro canal. Você ganha acesso a vídeos como esse antecipadamente e, claro, você também tem acesso ao meu Close Friends do Instagram, onde você pode me ver falando altos nadas durante a semana inteira. Há alguns dias o Felipe Castanhari participou de um podcast onde ele falou de inteligência artificial e algumas pessoas saíram um pouco irritadas com o que ele falou. Eu já quero deixar bem claro que esse vídeo não é para atacar o Castanhari. Na verdade, alguns dias depois que ele foi no podcast, ele fez uma thread no Twitter com as fontes que ele utilizou e a gente vai falar um pouco sobre o primeiro vídeo que ele recomenda. Eu já tinha feito um react desse conteúdo, mas eu decidi mudar o formato porque tava com mais de 4 horas e eu não achava justo com vocês, porque eu tava fazendo afirmações que eu só ia poder provar 40 minutos depois. Então, sem mais delongas, agora com o roteiro em mãos, vamos analisar as fontes do Castanhari. O primeiro vídeo dele contém boa parte dos comentários que ele faz durante o podcast e, inclusive, me surpreende muito o quão bem ele decorou. E sério, isso seria incrível se o vídeo não fosse uma jogada de marketing bem elaborada, cheia de alarmismo, trechos enganosos e uma falsa solução para um problema que sequer existe. O vídeo é uma palestra do Center for Humane Technology, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo aí de melhorar a qualidade da ética na tecnologia. Até hoje o seu maior foco tem sido em redes sociais. Eles fizeram aquele documentário Dilema das Redes e eles também têm uma página no seu site focada em comprovar os danos causados por elas. E aí, seja por artigo científico ou por notícia jornalística, não importa, tem os dois. A palestra começa citando 3 regras sobre tecnologia. As regras foram criadas pela própria empresa. A terceira regra fala que, em uma corrida por tecnologia não coordenada, o resultado será uma tragédia. E aqui a gente se pergunta, que tragédia? Bom, existem reais tragédias que podem decorrer do mau uso de inteligência artificial. Afinal, modelos de linguagem conseguem substituir qualquer pessoa que trabalha com atendimento ao cliente, telemarketing e até mesmo outras áreas que envolvem escrita, como jornalismo. Inclusive, recentemente, um tabloide alemão demitiu 200 pessoas com a afirmação de que uma pessoa hoje em dia consegue fazer um trabalho de 200 com inteligência artificial. E essa é a hora que a gente pensa, deve definitivamente ser essa a tragédia a qual eles estão falando, certo? Pois é, logo em seguida eles pedem para que a gente desconsidere todos os maiores problemas causados por IA, o que inclui desemprego em massa, viés da máquina e transparência da IA. Eles até falam que os outros problemas são até que importantes, porém ele é maior do que os outros. Ele tá ali oculto, puxando as cordinhas. E aqui eles revelam que o problema, superior a todos os outros, é na verdade a democratização da inteligência artificial. O argumento deles começa mais ou menos assim: a democratização não qualificada da inteligência artificial pode ser perigosa. E eles procedem a citar um caso de "e se eu pedir para uma IA hackear o Wi-Fi?" E eles ignoram o fato de que os Estados Unidos fazem isso há décadas e eu duvido que eles considerem isso um acesso não qualificado. Eles falam que a realidade vai quebrar de forma bem dramática. Mas, já que ele pediu pra gente desconsiderar todos os maiores problemas, parece que o único problema que vai causar a realidade quebrar é o acesso de pessoas ao redor do mundo à inteligência artificial. Eles chegam, inclusive, a fazer um diss no ChatGPT, porque o ChatGPT tem muitos usuários muito rápido. Daí eles citam um caso de uma unidade de ser humano que usou inteligência artificial para procurar o composto menos tóxico e eles soltam um pânico moral de "meu Deus, e se procurarem o composto mais tóxico?" Chega a ser engraçado, porque na própria palestra eles admitem que não é todo mundo que teria a capacidade de produzir esse composto e que seriam provavelmente pessoas ricas com auxílio de máquinas fazendo. E a seguir eles propõem 3 possíveis caminhos com inteligência artificial. A gente tem a democratização total, que vai levar a uma catástrofe, segundo eles. A gente tem a restrição total, que segundo eles vai fazer com que apenas governos autoritários consigam, seja lá o que governo autoritário signifique. E depois disso, a gente tem um terceiro caminho, a democratização parcial da inteligência artificial. Apesar dessa ser a escolha correta segundo a empresa, eles não explicam exatamente quem que vai ter acesso, eles não falam muito sobre isso, eles falam que eles não têm a resposta, mas não precisamos ir muito longe olhando na história para saber qual foi o grupo que teve acesso a inovações tecnológicas com mais facilidade. Sério, agora eu queria que vocês comparassem a afirmação dele de a democratização da ferramenta é perigosa
com qualquer outra ferramenta. Mas imaginem só vocês democratizar o acesso ao computador, não. Isso é perigoso, pode aprender a hackear um banco, faz como? Eu sei que não foi necessário falar isso na época, mas isso é porque a barreira financeira já era um limitador bom o suficiente. Foi só na pandemia que boa parte das pessoas conseguiram acesso à internet mais de 20 anos depois da sua chegada no Brasil. Qualquer tecnologia pode pegar o lugar de comparação, e talvez a comparação mais justa seja com a máquina a vapor da primeira revolução industrial. O porquê é muito simples. A máquina a vapor também teve a capacidade de causar desemprego em massa em sua época. Eu diria que também tem outro motivo. Além disso, as duas ferramentas conseguiram causar desdém quanto à sua criação e seu uso. Na época, os luditas odiavam as máquinas, mas não no sentido de nós odiamos a inovação tecnológica, e sim o fato de que ela vai deixar a gente desempregado. E hoje em dia, a gente tem os neoluditas, que são mais ou menos no mesmo pique. Mas sério, para vocês verem como qualquer ferramenta serve, até o acesso ao voto pode ser comparado. Afinal, quem nunca ouviu a frase se a gente democratizar o acesso ao voto para pessoas não qualificadas, isso pode ser muito perigoso, que é isso? Mudando um pouco de assunto, software livre, também conhecido como open source, é um código feito de forma colaborativa por qualquer pessoa ao redor do mundo. Isso inclui qualquer código que pode ser usado, redistribuído e modificado à vontade por literalmente qualquer pessoa. Não é novidade para ninguém que a comunidade open source tem uma bela fama de sempre conseguir se manter relevante e atual. Afinal, é o planeta inteiro fazendo o mesmo código. E recentemente um modelo de linguagem chamado Llama foi vazado, o que permitiu que pela primeira vez pessoas ao redor do mundo pudessem trabalhar em um modelo de linguagem de forma open source. E aqui vem a parte surpreendente: em 3 semanas não era mais necessária a base da Llama. As pessoas tinham feito um modelo de linguagem totalmente novo, o Vicuna. Acontece que o desenvolvimento foi tão rápido que assustou até grandes empresas. E com uma nota vazada por um engenheiro da Google, a gente vê pela primeira vez grandes empresas com medo da galera open source. E isso não é sem motivo. O Vicuna já conseguia apresentar resultados similares ao do Bard, que é o modelo fechado da Google. E é aqui que a grande tragédia finalmente aparece. Uma vitória open source sem o controle de grandes empresas privadas. Bom, você pode dizer que você não acredita em mim, mas se isso não é suficiente, não tem problema. Em um ponto da palestra, o palestrante diz exatamente isso aqui, ó. One of the major problems here is when these AI models proliferate. I won't go into the details, but it's these open source models that can be actually a real problem. And the EU AI Act just 6 days ago decided they wanted to target this. Mas tem um pequeno detalhe, ele só leu a manchete. Para começo de conversa aqui, todas as pessoas que falaram a mesma coisa que ele estão citando exatamente esse mesmo blog que ele usou como fonte, então isso já não é um bom sinal. Mas quando você vai ler a proposta, na verdade está escrito que desenvolvedores open source não serão afetados pela regulação caso os modelos deles sejam não comerciais, inclusive chegando a dizer que código aberto e software livre tem a capacidade de gerar de 65 bilhões a 95 bilhões de euros para a União Europeia. Não parece ser exatamente o que ele falou, né? A regulação, na verdade, estava focando em Big Techs e tentando responsabilizar elas pelas merdas que elas estavam fazendo. Nada disso me surpreende. Em um ponto da palestra, eles dizem: existem riscos dentro do nosso sistema e riscos que quebram o nosso sistema. E são nesses que eles querem focar. Então, faz sentido ele não ligar para desemprego em massa. Desemprego em massa acontece há séculos. Agora, uma vitória open source? Não. A preocupação grande com a colaboração era provavelmente envolvendo grandes empresas e talvez organizações governamentais. Deixando isso um pouco de lado, eu queria dizer que é extremamente difícil entender do que caralhos eles estão falando durante a palestra inteira. Isso não é por causa de um misterioso efeito elástico ou porra nenhuma do tipo. É só porque eles fizeram uma palestra muito confusa. Eles dizem que não estão aqui para falar de um apocalipse de IGA. E citam um artigo que fala que 50% dos pesquisadores apontaram 10% de chance ou mais de extinção da humanidade caso nós não consigamos controlar a IA. O que eles omitem é que o artigo está falando de inteligências artificiais futuras e avançadas, ou seja, provavelmente há uma menção a tal da IGA. Quando eles não explicam isso, parece que o risco da extinção vai vir do ChatGPT, modelos de linguagem vai acabar com o planeta. O que eles praticamente dizem quando eles falam que o AutoGPT consegue tomar ações no mundo real e se ele recebeu uma tarefa de exterminar a humanidade, perigo.
Modelos de linguagem são incapazes de extinguir a humanidade. Isso só não vai acontecer. Até porque se esse risco fosse remotamente real, os riscos de inteligência artificial futura seriam muito maiores do que eles são. Pior do que isso, existe outra pergunta no mesmo artigo. Qual é a probabilidade de extinção da humanidade por inteligência artificial? Só isso. E a resposta surpreendente é que é a metade do valor que eles falaram. Mas qual a diferença? Você deve me perguntar. Então, é que a pergunta que eles mostraram considera que a gente já não conseguiu controlar a inteligência artificial. Já falhamos, perdeu. Enquanto na outra pergunta, os pesquisadores podiam considerar que talvez a gente consiga resolver. E aí que a parada se torna muito humilhante, porque mesmo que a gente não consiga controlar a IA saiu do nosso controle, a chance de extinguir a humanidade é só 10%? Isso é baixo, velho. Não só isso é baixo, como isso é uma parada que vai ser muito pro futuro. Não me surpreende cientistas não conhecerem um sistema que não existe. Não é como se um meteoro fosse cair e impedir que os cientistas de segurança de IA trabalhassem nisso ao longo de anos. Esse número vai cair. É esperado. Eu queria acrescentar também que no próprio artigo, abaixo da pergunta qual eles usaram, tem uma frase dizendo que, por essa pergunta ser mais específica, ela também é menos provável. E eles sequer comentaram isso. Agora, uma outra promessa que eles fazem é que de alguma forma o ChatGPT vai resolver o aquecimento global. It can help solve impossible scientific challenges. It'll help solve climate change and, it'll help make us a lot of money. All of these things are very true. Isso pra mim é cômico, porque na própria palestra eles falam que climate change is just the shadow of an oil-based, $70 trillion economy. O que eles esperam que o ChatGPT faça? O ChatGPT vai bancar o Michael Jackson naquele clipe, mandar todo mundo abaixar as mãos e resolvido? Os bilionários vão ficar de boa com isso? E vitória da humanidade? Não entendi isso, não faz sentido nenhum. Bom, depois disso, eles falam que não estão aqui para falar de chatbots e procedem a falar de um chatbot. Eles culpam o Snapchat por ter um modelo de linguagem que não é capaz de interpretar situações de risco, mesmo sabendo que o modelo não foi feito para isso. E eles praticamente culpam a máquina por um caso fictício de abuso infantil. Inclusive, tem uma parte que me incomoda muito nisso, e eles usam um pânico moral com criança que me deu nervoso assistindo. Eles falam, vocês colocariam a inteligência artificial na frente das suas crianças? Tem uma outra hora que aparece na tela os perigos da rede social, e ele coloca lá que um dos perigos é que a rede social mudou a identidade das nossas crianças. Fora que, ainda no caso do Snapchat, tem uma parada que me incomoda profundamente. Eles reconhecem que existe uma possibilidade de que modelos de linguagem não sejam capazes de compreender o que eles estão fazendo. E eles rebatem isso de forma muito rasa, dizendo que mas ele completou a tarefa, ele obrigatoriamente tem que entender o que está acontecendo. Isso não é consenso na área. Eles tratam isso como verdade. Bom, indo para a próxima reclamação, eles agora reclamam que tem uma garota que está vendendo o seu avatar virtual como uma namorada virtual por $1 o minuto. E realmente existe um problema seríssimo aqui, que é a exploração do corpo dessa mulher a pontos absurdos, que também não é novidade no capitalismo. E ao invés de culpar o sistema que proporcionou as condições materiais dela, levando ela a fazer isso, eles culpabilizam a própria garota, incluindo ela no riscos da democratização não qualificada. Quando a gente analisa o site dos caras, a gente percebe que tem algumas coisas que estão lá que foram usadas na palestra e outras que não foram. Uma das coisas excluídas é uma tabela que respondia o que não vai resolver o problema. E dentro dessa tabela continha a frase culpabilizar indivíduos. Chega a ser curioso para eles que culpabilizar indivíduos significa mandar a pessoa desligar a notificação, mandar a pessoa não clicar em anúncio, mandar a pessoa parar de seguir perfis, mas não significa culpabilizar indivíduo, culpar a garota por vender o próprio corpo na internet, culpabilizar a galera open source por fazer uma parada maneira. E inclusive eles colocam que uma solução é graduandos parem de aceitar empregos em empresas ruins, e colocam como se isso fosse poder popular. Por fim, para além disso, criam um alarmismo gigantesco, como se um ser humano hipotético fosse destruir o planeta com uma unidade de auto GPT. E sério, não me entenda mal, eu não tô dizendo que não existe nenhum risco de alguém usar o ChatGPT para fazer um código malicioso ou fazer
engenharia social. Isso, na verdade, é bem provável e muito possível. O meu ponto aqui é que você pode usar essa tecnologia tanto para o ataque quanto para a defesa. Analisemos aqui rapidinho aquele caso de ligarem para o banco com a sua voz e com os seus dados. Não vai ser remotamente impossível para o banco detectar que a sua voz, na verdade, está sendo gerada por uma inteligência artificial. Eles têm dinheiro e interesse em fazer isso. Por mais que você não consiga reconhecer, uma IA vai conseguir. Em casos de prova no tribunal, já existem hoje em dia ferramentas que podem detectar se uma imagem foi adulterada ou até mesmo criada por inteligência artificial. Você acha mesmo que isso não vai poder ser usado no tribunal para, contestar uma prova ou propor uma prova? Esse tipo de situação nem novidade é. Toda tecnologia nova abre umas brechas para a segurança da informação que eventualmente vão ser corrigidas. É só a gente pegar o exemplo de Wi-Fi. Na época que lançou era uma merda, era muito fácil quebrar a segurança de Wi-Fi, mas com o tempo ficou até que realmente bom. E, por sinal, o uso de IA em redes não é nem novidade. A Cisco já usa há anos. E existem serviços hoje em dia que você pode contratar caso você queira defender a sua rede de ataques usando inteligência artificial. Também existem artigos que incluem brasileiros pesquisando que estão falando sobre como usar IA para proteger redes. O que nada disso muda é que o problema concreto que a gente vai realmente enfrentar com inteligência artificial, que tem a capacidade de quebrar a economia, é o desemprego em massa. Esse aí fácil, coloca milhões na miséria. Mas foda-se, isso aí a gente ignora, né? Bom, agora vem a parte que eu queria estar brincando. Em um certo ponto da palestra, eles admitem que pegaram algumas coisas do Twitter e eu achei que eles estavam zoando, mas eles não estavam. Algumas coisas que eles falavam não estavam fazendo exatamente muito sentido e eu queria saber de onde eles tiraram isso. E quando eu procurei no Twitter, eu achei o termo a grande consolidação de IA era uma coisa que não estava fazendo muito sentido para mim, porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Pois bem, quando eu taquei no Google a grande consolidação de IA, Twitter, o primeiro resultado é uma thread que soa idêntica a tudo que eles falaram sobre o assunto. Isso sem contar que uma das frases que eles colocam, que é 2024 vai ser a última eleição humana, também vem do Twitter, de um cara que tava fazendo divulgação do seu conteúdo, onde ele usa exatamente a mesma frase. Não dá pra dizer que todas as fontes deles vieram do Twitter, até porque se a gente for olhar o tema da democratização e seus perigos, a gente encontra várias fontes confiáveis como a Forbes. Mas esse tópico em si tem gente falando sobre desde 2020 em vários lugares da internet. Então esse aí a gente dá o benefício da dúvida. Tá, Marluna, você tá me falando que o vídeo é completamente descartável? Não, definitivamente não é. Tem algumas coisas que eles falam que realmente são verdade. A área de segurança e ética de IA sempre foi drasticamente menosprezada por todo mundo do campo, tendo várias demissões em massa e poucas pessoas ligando para os artigos que essas pessoas soltavam. A própria carta citada pelos palestrantes do Elon Musk, onde ele pede a paralisação do desenvolvimento de IA, contém alguns artigos de algumas pessoas muito sérias que já estavam tentando apontar alguns problemas que elas já viam em modelos de linguagem há muito tempo. Um detalhe engraçado é que nenhuma dessas pessoas assinou a carta do Elon Musk e algumas ainda fizeram piada sobre a carta, o que diz muito sobre o que essa carta estava realmente querendo fazer. Eu mesmo, ano passado, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu consigo fazer o GPT-3 facilmente admitir que ele acha que a raça ariana é superior. Não que ele ache isso de verdade, mas isso não é o ponto. O ponto é que essa resposta ainda era possível de ser adquirida ali pela plataforma. E assim, esse tipo de problema é uma coisa que deveria ser resolvida muito antes de ser lançado. Hoje em dia você provavelmente não vai conseguir fazer ele replicar a mesma resposta, considerando que a galera de segurança estava trabalhando durante esse ano inteiro e esse problema já deve estar resolvido. Ela quer muito participar do vídeo, então eu vou deixar ela participar do vídeo. Participe do vídeo. Gato, momento fofinha, momento fofura. O que definitivamente não impede você de conseguir realmente achar algum problema na plataforma. Recentemente o Robert Miles deu um exemplo de que se você perguntasse pro ChatGPT o que acontecia quando você quebrava um espelho, ele falava que tinha 7 anos de azar. Não porque ele acredita, mas porque ele acha que é isso que você quer ouvir. E de verdade eu não fico nem surpresa com a pessoa que estava responsável pelo alinhamento da OpenAI ter feito um pronunciamento que fez, foi inclusive citado na palestra. A pessoa provavelmente sabia de todos esses problemas enquanto estava tudo acontecendo. E agora, para concluir, eu queria dizer que o campo da inteligência artificial está tendo um fenômeno parecido com o que aconteceu com a NFT no ano passado, que tomou a internet de assalto. Ambos estão sendo impulsionados por grandes personalidades de tecnologia, mais por marketing do que por real avanço da tecnologia. Ambos estão sendo impulsionados por grandes fantasias de personalidades de tecnologia que estão ligando mais pro marketing do que pra real tecnologia do que tá acontecendo. Pensa aqui comigo, quantas promessas não foram feitas sobre NFT? A NFT não ia mudar o mundo, não ia acabar com o planeta, não ia revolucionar tudo. E menos de um ano, morreu. Ninguém usa.
Ninguém nem lembra que isso existe. Bom, infelizmente essas pessoas mudaram de campo e agora o próximo alvo delas é a inteligência artificial. Eu acompanho a área de inteligência artificial desde que eu entrei na faculdade e, sinceramente, esse hype todo não tá ajudando pra nada. Tem muita desinformação sendo propagada e, sinceramente, os avanços tecnológicos de verdade estão sendo reduzidos a jogadas de marketing. Essa palestra é um bom exemplo disso, mas é de longe o único. Faz um teste aqui comigo. Abre o seu Twitter e procura inteligência artificial. Eu duvido que você ache alguma coisa diferente do que eu vou dizer agora. Você acha que inteligência artificial é só o ChatGPT? Pois você está errado. Veja só, esse modelo de linguagem, 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 esse modelo de linguagem e esse grande modelo de linguagem. Além disso tudo parecer ser escrito por um robô, sinceramente, a redução da área inteira a só modelos de linguagem é danosa para a área. É sério, existem tantos outros modelos que estão fazendo tantas outras coisas que modelos de linguagem não sonham em conseguir fazer. Eu sei que eles servem facilmente como uma interface, e se as pessoas estivessem advogando por um multimodal, pô, até faria sentido, sabe? Porque você teria a interface e realmente uma inteligência artificial no fundo fazendo alguma coisa maneira. Mas não estão fazendo isso, estão vendendo como se modelos de linguagem fosse Deus. Só para citar aqui, algumas inteligências artificiais que não usam modelos de linguagem são a Sibyl, um modelo de Deep Learning que foi feito para reconhecer câncer de pulmão. Tem também o AlphaZero, que é um modelo de Reinforcement Learning feito para jogar xadrez. E tem o AlphaGo Zero, que é uma coisa parecida que foi feita para jogar Go. E de verdade, esses são só alguns modelos famosos que você pode encontrar por aí. Isso é de longe a totalidade. Eu sinto que vai demorar um pouco para esse papo morrer na área de IA, sinceramente. Mas talvez até lá seja uma boa ideia a gente olhar o que realmente cientistas da área estão falando sobre. A Timnit Gebru é uma que eu geralmente cito bastante. Mas até mesmo no Brasil a gente encontra pessoas que são capazes de falar do assunto. Tem o Fábio Akita, tem a Vivi Mota, a Mila Laranjeira, o Lucas Graçano, e essas são só algumas pessoas que eu lembro de cabeça sobre o assunto. Definitivamente são essas as pessoas que merecem mais atenção no tema. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de lembrar que os problemas concretos que nós vamos enfrentar com inteligência artificial envolvem luta de classes e nós não podemos esquecer isso durante o caminho. Meu nome é Luna, esse é o canal Soviet Lunox e muito obrigado por assistir. Muito obrigada por assistir até aqui. Esse vídeo foi bem cansativo de fazer porque a palestra foi triste, para dizer o mínimo. E se você gostou do conteúdo, eu sugiro que você entre no meu Apoia-se e me apoie mensalmente para garantir que esse conteúdo continue aparecendo para você. Ou, caso você prefira, você pode virar membro aqui do canal do YouTube mesmo, fazendo sua contribuição diretamente pela plataforma. Eu agradeço demais a todos os que já contribuem no Apoia-se que estão passando agora na tela e deixo um abraço especial para Master Mage Apprentice, que já contribui fazem 4 meses. Fiquem todos muito bem e até mais. Você vai aparecer nos créditos.